Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, te abençoando, te prosperando, trazendo luz para o seu caminhar. Eu espero que esse seja um dia muito abençoado de Deus para você. Profetizo, declaro nessa manhã que esse dia o Senhor fez para que você fosse vencedor sobre todas as coisas. Amém? Muito bem, gente, vamos lá compartilhar uma palavra de Deus e meditar nela para que ela seja a nossa força, né? Seja o nosso alimento espiritual hoje. Efésios, capítulo 2, o versículo 10, diz assim, ó, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, ou seja, feita em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A Bíblia começa dizendo que você é uma criação feita através de Cristo Jesus. Isso se dá em dois momentos, porque a Bíblia diz que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E pela palavra, a palavra que é o Filho, que é Cristo, tudo se fez. Mas o homem pecou e nós recebemos, né, a descendência de Adão. Então, como fomos feitos em Deus e separados de Deus pelo pecado, novamente nós somos recriados em Cristo Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, morreu pelas nossas injustiças, enfim, morreu por tudo aquilo que pesava contra nós. Jesus morreu e pagou, né, pela graça de Deus, pagou o escrito que havia sobre nós. Então, não é uma coisa só, é um escrito de tudo aquilo que havia contra nós. E nós somos recriados em Cristo Jesus. Agora, existe uma razão para que nós somos recriados em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticamos. Você quer ver uma coisa boa? Faça uma boa obra. Eu conto essa experiência que, quando era tempo da pandemia, né, teve um tempo que não faltou diesel, né? Olha, diesel. Eu lembro que eu fui levar minha nora para o aeroporto, uma cidade de 200 quilômetros, e eu tive que abastecer no meio do caminho. E eu encontrei um posto que tinha combustível, eu enchi meu tanque e pensei, puxa vida, estou garantido para ir, voltar, né? Você perde aquela intranquilidade, né, de talvez ficar sem combustível na estrada. Quando eu terminei de abastecer, estava terminando de abastecer, encostou uma caminhonete com uma família, né? Tinha algumas crianças pequenas, e eu vi que aquele homem rodeou aquela caminhonete e não conseguiam achar a tampa de combustível, como abrir a tampa de combustível, né? Tentar, mexendo ali, mas eu subi na minha caminhonete e fui. Mas eu andei uns 50 metros, o Espírito Santo falou, volta lá e ajuda eles. Eu disse, Deus, mas não tem nada a ver com isso, eu nem conheço essas pessoas. E aí, eu obedeci o Espírito Santo, voltei. E daí, eu falei, o que foi, amigo? Vocês estão precisando de ajuda? A gente não consegue abrir a tampa do combustível aqui. E eu falei, puxa, eu nunca tive uma caminhonete, era uma Amarok, né? Eu nunca tive uma Amarok, não sei como é. E daí eu subi no carro de novo, o Espírito Santo falou para mim, liga para o seu sobrinho, ele tem uma caminhonete dessa. Ele é um advogado, muito ocupado, inclusive. Mas eu liguei para ele. A primeira vez não atendeu, liguei a segunda vez, aí ele atendeu, ele falou bem baixinho, tio, eu tô aqui numa audiência, o que foi que aconteceu? Eu disse para ele, não, é que tem um pessoal aqui na estrada que precisa abastecer e não acha, como que funciona para abrir o tanque de combustível aí? Aí ele falou, não, é só você dar uma apertadinha para dentro, vai dar um cliquezinho e a tampa pula para fora daí.
E aí eu fui lá, falei: "Dá licença um pouquinho, deixa eu ver aqui", dei um cliquezinho na tampa, assim, ela pulou para fora, e aí eu indo para Curitiba, eu me senti tão bem, porque a mulher veio com lágrimas nos olhos, né, a esposa daquele homem que estava lá, porque ela tinha criança dentro do carro, tudo, e disse assim: "Ó, muito obrigado, muito obrigado". E eu fico pensando assim, né, eu me senti tão útil, não teve nada, é só abrir uma tampa de combustível. Mas eu sei por que que aquela alegria tomou conta de mim, porque Deus nos criou para isso. Você não foi criado para brigar, você não foi criado nada, você foi criado para fazer uma boa obra. Começa a dar um bom dia para as pessoas, começa a fazer uma coisa boa todo dia. Você vai ver que vai haver uma alegria no seu coração, imensa, uma alegria imensa. Por quê? Porque Deus está dizendo que você foi criado para isso. Às vezes nós fizemos tantas coisas que nós não fomos criados, por isso que não temos alegria, satisfação. Mas quando você faz uma coisa boa para alguém, Deus trará uma alegria no seu coração, porque foi para isso que você foi criado. Você foi criado para fazer boas obras. Amém? Então receba essa palavra hoje e compartilhe essa palavra aí, ao menos com 5 pessoas aí, tá? Compartilhe essa palavra ao menos com 5 pessoas aí, tá bom? Curte a live, é importante também. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, para que você possa estar aqui orando conosco. E quando estamos ao vivo, a plataforma avisa aí no seu celular, tá bom? Gente, hoje é o nosso penúltimo dia de oferta para missões, né? Hoje é o nosso penúltimo dia de oferta para missões. Eu queria te conclamar para você fazer parte, né, dessa. Hoje, hoje não, perdão, ontem, dia de ontem, eu mandei para um grupo de 8 missionários, né, de 8 missionários. Na terça nós mandamos para 6, ontem nós mandamos para 8 missionários. Então, falta 8 missionários para a gente atender até amanhã, tá? Então, como eles mandam assim, agradecendo, né? E a nossa meta, nosso alvo é um salário mínimo por missionário, tá? Às vezes você pode fazer isso. Você pode ouvir o Espírito Santo, obedecer em fé e ofertar para abençoar uma família inteira, um salário. Ou também pode abençoar em parte, né? Todo mundo dando um pouco, ajuda bastante. Mas, como sempre tem alguns irmãos que já ofertam salário, já são mensais isso, né? Então a gente pode atender isso. E chegou mais pedidos para a gente, mas a gente tem hoje um compromisso com essas 22 pessoas, tá bom? Então tá aí, ó. Você pode ofertar da seguinte maneira, no chat do YouTube aí, né? Nesse cifrãozinho que tem, tá? Perdão, nesse cifrãozinho que tem aí, você pode ofertar, ou você pode também copiar aí no comentário fixo tem as condições para você fazer, se você mora fora do país, no Brasil. Mas ouça o Espírito Santo. Se você não dê por obrigação, não dê por necessidade, mas dê porque Deus te dá o privilégio de você participar nisso, tá bom? Então tá aí, faça a sua oferta, e eu espero que amanhã a gente consiga fechar esse alvo, né? Que ainda faltam 8 salários mínimos para a gente completar para os missionários, tá bom? Então vamos lá, vamos orar agora a oração do Pai Nosso para começar esse dia abençoado do Senhor. Então ore comigo agora e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E nos dá hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e que hoje você tenha um grande dia com Deus, com experiências com Deus e que você possa fazer uma boa obra no dia de hoje. Lembra? Para isso que você foi criado. Que Deus te abençoe.